Galera, tudo bom? Esse vídeo é pra gente fazer um comentário então sobre a leitura do Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse vídeo faz parte do projeto Leituras Obrigatórias da FUVEST da Unicamp para 2016. Na verdade, está na lista apenas da Unicamp, tá? Acabou de entrar, acho que é a primeira vez que um livro de literatura africana em língua portuguesa aparece pra gente na lista. Então foi uma grande aventura, assim, encarar um livro, né, com uma origem, com tradições bastante diferentes da nossa. Então, a primeira coisa que eu indico para o livro, para quem for ler, é fazer uma pequena pesquisa sobre Moçambique, porque toda a história vai se passar ao longo da Guerra Civil Moçambicana, e é importante você saber um pouquinho quanto tempo essa guerra durou, quando ela aconteceu, porque as datas são meio chocantes. A guerra durou aproximadamente na década de 70 e 80, então é uma coisa extremamente recente pra gente, e ao mesmo tempo tão distante do nosso, né, da nossa vivência. Pensando em Brasil, que fez a sua independência no século XIX, a gente pensar que isso só no final do século XX vai acontecer com os países da África e o quão instáveis eles ainda estão, é vontade de ajudar, sabe? É um pouco triste, assim. Então, de novo, gente, esse vídeo não tem a pretensão de ser uma aula, tá? Isso é uma dica de uma leitora de primeira viagem, que nem vocês serão, talvez, com esse livro aqui. Bom, o Terra Sonâmbula, ele é um livro que, pra mim, foi muito conflituoso de ler. Então, primeiro porque eu tinha a obrigação de ler o livro, que eu ia passá-lo para meus alunos do primeiro ano. Então, tinha que ler e tinha um prazo para ler isso aqui. Então, não foi uma leitura tão agradável quanto eu esperava que fosse. E também foi meio complexo porque a estrutura narrativa do livro é complexa. A gente vai começar o livro no primeiro capítulo acompanhando a história do Muidinga, que é uma criança, que ele é chamado de um miúdo aqui, ele deve ter em torno de uns 12, 13 anos, acredito eu. E ele está acompanhado pelo Tuahir, que já é um velho, não sei a idade dele. Eles estão andando por uma estrada muito longa, deserta, descampado ao redor, e eles vão se deparar com um machimbombo, ou seja, com um ônibus, uma lotação queimado, com os cadáveres dentro, todos destruídos depois do fogo, e no que eles entram ali com o intuito de se refugiar. Então você vê como que uma cena cadavérica dessa pode ser um refúgio. Então você vê que na época da guerra parece que qualquer coisa que sobra tem que ser aproveitada e é bom o suficiente, porque tudo pode ficar pior de repente. Então eles vão se abrigar ali, e na hora de enterrar os corpos carbonizados, eles encontram um corpo que não havia sido queimado, mas que tinha levado um tiro, e junto com esse corpo havia uma mala. Dentro dessa mala, além de comida que eles vão utilizar para sobreviver durante um tempo, havia alguns cadernos, que são diários de uma personagem chamada Kinzo, que eles não sabem se é esse homem que está morto ou não, e isso a gente vai descobrir ao longo da leitura. E aí, os nossos capítulos começam a se alternar, porque nós teremos um capítulo do Muidinga e do Tuahir, e aí um capítulo que é o caderno do Kinzo. Aí a gente volta para o Tuahir e Muidinga e um outro capítulo do caderno do Kinzo, e a gente vai alternando as histórias. Então, eu sofri muito, porque quando eu comecei a ler, demorou um tempo para eu me situar em qual história era de quem, e eu acho que a intenção do escritor é realmente essa, que a gente misture as narrativas, porque a intenção de uma das personagens, que é o Muidinga, que é a criança da história, é de fazer parte da história do Kinzo. Talvez a leitura dos diários, ela começa como um passatempo, mas ela acaba virando uma fuga da guerra, uma tentativa de esquecer essa situação horrorosa, catastrófica que está se passando, e fugir para um local mais confortável. Apesar de que a história do Kinzo não é confortável, ele também estava vivendo ao longo da guerra, ele seria meio que contemporâneo aos dois, se ele não estivesse morto. E a gente vai acompanhando essa história, mas o Muidinga foge pra lá como se fosse um lugar mais feliz, pelo menos uma história que não é a dele, então há sempre a esperança de acabar melhor. É muito bacana, e as histórias elas vão se misturando, e a tentativa realmente é essa, né? Bom, o livro foi sofrido porque tanto nos cadernos quanto na narrativa do plano principal, a gente tem a inserção de diversos outros personagens, que elas aparecem com o único objetivo de contar uma micro-história, que normalmente é meio assim, tom de realismo fantástico, meio lendária, porque coisas mágicas acontecem. Elas contam a história e desaparecem, elas morrem, elas vão embora, e muitas delas nunca mais voltam. Então assim, tem anões que brotam na tempestade em cima de um barco, tem pessoas que são sugadas por um redemoinho para debaixo da terra, tem coisas assim mirabolantes. Fora o momento em que as nossas personagens estão
alucinando. O Kinzo, por exemplo, o escritor dos diários, ele tem muitos sonhos, ele tem alucinações, e chega um momento em que você não sabe mais o que está acontecendo na realidade, o que é que ele está pensando. Então, você entende o livro, né? É uma questão de terra sonâmbula, tudo tem cara de sonho, as pessoas aparecem e desaparecem, a gente muda de espaço físico como se nós estivéssemos sonhando. Só que, na verdade, é um sonho, mas é um sonho ligado à realidade, porque é um sonambulismo, né? O sonâmbulo é aquele que está andando e que está vivenciando o sonho. Para ele, o sonho é a realidade. E todas aquelas coisas que são contadas pra gente são lendas de Moçambique, fazem parte da vida deles. E aquela guerra tá ali, né? Por mais que as pessoas fiquem tentando torcer para que não seja verdade, é. E essa estrutura narrativa tem tudo a ver com o sonho, né? É aquela confusão literária. E eu fiz a besteira de ler esse livro muito picado. De ler, assim, um capítulo num dia, passar 3, 4 dias ler outro capítulo. E isso não funciona para esse livro aqui. Eu aconselho a leitura a ser feita assim, sabe, em 3, 4 dias no máximo. De sentar e ler o máximo que conseguir para você não esquecer a história. Porque são muitos personagens, são nomes muito diferentes e a sensação de que as coisas vão ficando cada vez mais sonâmbulas é grande, tá? Então tem que ser um livro de leitura rápida, assim, quando você tem bastante tempo. A linguagem é belíssima, que tem horas que é culta, tem horas que é poética, e ele cria palavras, as frases assim, são sensacionais. Assim. Tem umas coisas que você tem que parar pra pensar e falar, gente, como esse cara chegou a essa conclusão? É lindo. E é lindo porque ele usa as personagens para retratar o que seria Moçambique. Então ele fala dos preconceitos, ele fala do abandono, ele fala do sofrimento, as violências que algumas personagens negras sofrem nessa história representa a violência que o colonizador português branco fez em cima daquela terra, tanto que o Muidinga, ele representa Moçambique, né? No final da história nós descobrimos realmente o passado do Muidinga, porque ele é uma criança sendo cuidado pelo Tuahir, que na verdade não é pai, não é tio, não é ninguém dele, é um homem que o salvou de um campo de refugiados durante a Guerra Civil, e o Muidinga não tem memória alguma antes de conhecer o Tuahir, porque ele comeu uma mandioca brava, que é aquela mandioca venenosa, e ele teve paralisação dos músculos e ele perde a memória. Então parece que a vida dele está recomeçando. E a gente vai tentando reconstruir a história da vida dele e tentar achar os pais do Muidinga, por isso que eles estão vagando por Moçambique. E a gente vai conhecer a história do menino. E quando a gente chega no final da história, sem querer dar grandes spoilers, nós descobrimos que o Muidinga, ele é Moçambique, ele representa a terra. Ele representa a terra que foi escravizada, ele representa a terra que foi violentada, representa um negro que durante 500, 600 anos foi colonizado pelo branco e foi misturado ao branco. Só que ao mesmo tempo eles não são o branco europeu, não subiram nessa classe social, né, que é vista como um melhoramento, mas eles também não são mais a África, a mãe, não são um nativo realmente da terra, porque eles são misturados, né? O Muidinga, ele é mulato, ele é a mistura do branco com o negro, ele é o que sobrou de Moçambique pós-colonização. Não é mais o puro, mas também não é o europeu, eles são uma mistura que não tem origem, que não tem a sua própria história. Não é à toa que o Mia Couto tenta, ao longo desse livro, contar muitas e muitas histórias pra gente de personagens que aparecem, depois somem, depois morrem, com o intuito de escrever, de eternizar aquela lenda que vai ser perdida se ninguém escrever aquilo. A memória depois de uma guerra é perdida, tudo se destrói, né? As pessoas morrem e tudo aquilo que ficava só na nossa cabeça e que a gente não teve tempo de passar o conhecimento para o outro é perdido para sempre. Então parece que a escrita, fazer o livro, contar a história do seu povo, que é a tentativa do Terra Sonâmbula, é uma maneira de eternizar o caráter de uma população, de tentar mostrar para o mundo o que é ser moçambicano e mostrar para o próprio moçambicano o que é si mesmo, sabe? Se conhecer. E é estranho porque ele tenta colocar uma linguagem moçambicana com vocábulos, com formações frasais, provavelmente típicas de uma linguagem, né, do português misturado com as várias línguas nativas, mas ainda assim o livro é em português, é a língua do dominador, né, é a língua da violência. Então é uma tentativa de mostrar quem se é, mas ao mesmo tempo já se mostra que somos um misturado. E é um país muito jovem, assim como o Muidinga é uma criança, né, ele também é muito jovem. E o final da história nos deixa meio cogitando, e agora José?
Para onde iremos? Para onde irá Muidinga? Para onde irá Moçambique? O que vai acontecer com essas personagens? O que vai acontecer com esse país, num mundo como o nosso, em que a gente já tem os dominadores políticos, os dominadores econômicos e militares? O que um país que tem 40 anos, que é uma criança que nem Moçambique, vai ser? Onde que ele vai se alocar? Ele vai ser explorado? Ele vai ser esquecido? Ele vai ser ajudado? É um grito de desespero esse livro aqui, gente. Acho que quando eu me toquei do que ele estava falando, assim, que por escrito foi ao longo de uma aula. Sabe quando você está falando e de repente faz clim, você fala, entendi, no meio da aula, porque lendo sozinha eu não conseguia, eu preciso falar pra ver se o negócio flui, assim. Demorei pra entender, passou uns 20 dias até a ficha cair, assim. É um livro que precisa ser digerido com muito cuidado, mas que gostosura que foi conhecer literatura moçambicana. Eu conheço um pouquinho da de Cabo Verde, conheço algumas poesias no geral de literatura africana em língua portuguesa, mas Mia Couto não havia conhecido e gostei muito. Mas só passei a gostar depois de 20 dias, porque a leitura não foi legal pra mim, assim, não foi um momento bom. Mas vou reler. E, gente, indico muito. E se você já leu e a gente pode falar sobre spoilers, assim, sem estragar a leitura de um vestibulando ou de uma pessoa que vai conhecer o Mia Couto pela primeira vez, e o final da história eu realmente não posso contar, senão tira toda a graça do final, realmente esse eu não posso falar nada, vem conversar comigo nos comentários, porque eu quero muito saber o que você achou da última cena desse livro, porque eu fiquei assim, de queixo caído, tá? É isso, gente. Mia Couto, muito, muito, muito legal. Beijinho.